Quer saber como eu faço R$ 3.000 por semana? Então fica no vídeo até o final que eu vou passar a estratégia que eu utilizo na minha cidade. Meu nome é Alexandre Bonifácio, eu sou motorista de aplicativo aqui na cidade de Belo Horizonte. E se não for inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Aqui eu posto diariamente o meu dia a dia na prática, trazendo bastante informação sobre o mundo dos aplicativos. Então, bora pro vídeo. Bom, tô gravando aqui a tela do meu celular e tá aí, ó. Eu vou mostrar o mês de julho, que foi um mês de férias, que eu vi muitos motoristas reclamando da demanda, que não conseguia fazer dinheiro. Então, eu apliquei a mesma estratégia que eu aplico todos os dias. Eu não mudei nem o meu horário de trabalho. Lembrando que Belo Horizonte não é uma cidade turística. Então aqui não tem praia, aqui na verdade só tem bar. Então, mês de férias, a demanda realmente cai. Então tá aí, ó. Na primeira semana de julho, do dia 1 ao dia 8, eu fiz R$ 3.271,31 em 61 horas e 54 minutos, vamos pôr aí, 62 horas, em 155 viagens. Recebi R$ 422 de promoção e R$ 29 de gorjeta. Lembrando que muita gente às vezes fala: ah, mas ele conseguiu bater a meta porque ele recebe promoção. Ah, mas ele conseguiu bater a meta porque ele recebe gorjeta. Gente, promoção, dinheiro de promoção e dinheiro de gorjeta é dinheiro. Sim, então ele entra na meta. Tem semanas que eu não tenho promoção e tem semanas que tem promoção. Como eu foco numa região, acaba que eu faço muitas corridas e acabo batendo a promoção sem focar na promoção. Beleza? Então vamos lá. Então a primeira semana eu fiz uma gordura de R$ 271. Na segunda semana, 2.874,62 em 58 horas. Também recebi 327 de promoção e R$ 24 de gorjeta. Lembrando que quando eu recebo gorjeta em dinheiro, eu não lanço no aplicativo. Não tem como a gente ver no aplicativo da Uber. E aí eu lanço no meu aplicativo, que eu faço o controle das minhas contas, que eu vou mostrar para vocês. A terceira semana, 2.923,40, 62 horas, tá vendo? Que as horas sempre ficam próximas, 61, 62, 58. Eu trabalho uma média de 9 horas por dia. Eu trabalho de 7 horas da noite às 4 horas da manhã. Depois eu vou explicar por que do horário. Então tá aí, ó, 381 de promoção e R$ 11 extra. E a última semana, eu folguei segunda e terça, fiz 40 horas trabalhadas, fiz 2.060, foram 110 de promoção e R$ 54 de gorjeta. Lembrando que a minha estratégia é, na segunda e na terça-feira, quarta e quinta, eu faço R$ 400, totalizando aí R$ 2.000. Na sexta, como é que é? Segunda, terça, quarta e quinta, R$ 400, R$ 1.600. R$ 1.600. De segunda a quinta, 1.600. Sexta e sábado, R$ 500 cada dia, mais R$ 1.000, 2.600. E no domingo, R$ 400, fechando aí nos R$ 3.000. Então vocês podem ver que eu bati a meta, tirando a última semana que eu tirei 2 dias de folga. Geralmente eu tiro 3 dias de folga no mês. Se eu tivesse batido aí segundo os 400 e terça os 400, teria fechado em 2.860. Com a gorjeta que eu fiz nas outras semanas, teria batido sim a meta dos R$ 3.000 por semana. Então vamos lá. Primeiro eu vou mostrar aqui o resumo do mês e depois eu explico a estratégia que eu utilizo. Então vocês podem ver aí, ó, que do dia 1/7 ao dia 31/7, eu faturei R$ 11.779,15. Total gastos com combustível, R$ 2.561,33. Ganho médio por km, R$ 3,08. E me sobrou líquido, R$ 9.217,82. Trabalhei 28 dias, tempo de trabalho 242 horas, rodei 3.819 quilômetros com 581 viagens. Lembrando que o combustível, eu utilizo o aplicativo para jogar meus gastos com combustível, não só do aplicativo, meu uso pessoal também. Então toda vez que eu completo o tanque do carro, que eu abasteço, eu lanço no aplicativo quanto que eu coloquei. E aí ele me dá uma média do aplicativo com meu uso pessoal. Então esse ganho médio por km aqui, eu faço mais no aplicativo.
Só que como eu rodo particular, acaba que ele desconta o ganho deduzindo do gasto com combustível. Então eu consigo médias acima de R$ 3 o km. Então vamos lá. Qual a estratégia que eu utilizo na minha cidade? Bom, para quem não sabe, na parte da manhã, agora, por exemplo, eu acabei de deixar meu filho na escola. Então, no período da manhã, eu não consigo trabalhar. Então, no período da tarde, é muito improdutivo. E eu tiro para descansar. Porque eu saio às 7 da noite, chego às 4 da manhã, e aí eu durmo geralmente até às 10 da manhã. Entre 9 e 10 horas meu filho já me acorda. E aí eu fico com ele, a gente vai fazer para casa, os deveres, aquela coisa. Às vezes a gente sai para poder brincar. Ele tem escolinha de futebol na terça e na quinta. Então, ou seja, levo para a escola 1 hora da tarde. E quando dá 5h20 eu busco ele na escola. Então, esse horário meu é muito quebrado. Então não daria para mim poder sair agora e eu não teria tempo de descansar. Então eu trabalharia cansado. Então eu vi que se eu trabalhasse de 7 horas da noite às 4 horas da manhã, eu ia ter 2 horas improdutivas, que seria o quê? Entre 2 e 4 da manhã. Ah, Alexandre, então por que você não vai embora às 2 horas da manhã? Porque muitas vezes acontece desse horário de eu pegar uma corrida para o aeroporto, para Confins. Então acaba que eu dou uma levantada nos meus ganhos, volto vazio, né? Então isso deduz aí do meu ganho por km. Só que quando a gente vai para Confins, no Black, eu só aceito se for no Black. A Uber paga em torno de 150 a 180 reais. Então, são 40 quilômetros para ir, 40 quilômetros para voltar, vai ter uma média ali próximo de R$ 2 o quilômetro. Se eu faço uma gordura no dia, acaba compensando essa volta. Então, por esse motivo, eu faço Confins esse horário. E eu não dispenso esse horário das 2 horas, entre 2 e 4. Que se eu tiver na região ali do Buritis, sempre toca Confins. Então vamos lá. Qual a estratégia que eu utilizo? Primeiro, eu faço o meu cálculo de ganhos, eu utilizo um aplicativo de cálculo de ganhos, coloco no mínimo 2,70 km rodado e R$ 50 a hora trabalhada. Por quê? Porque se eu trabalho 9 horas e eu tenho uma média aí de R$ 45 a hora, eu consigo bater a meta do dia de semana. Foco na região de atuação do Black, que é região Centro-Sul, Vila da Serra, Buritis, e na região leste, que é a região que eu moro. Então fica aqui, Sagrada Família, Santa Teresa, Floresta. Cidade Nova, tem que pagar bem para me poder ir no Cidade Nova e voltar aqui para a região leste. Porque o Cidade Nova não toca muitas corridas no Comfort e nem no Black. Então, eu prefiro trabalhar numa região reduzida, que eu sei que tem demanda, eu sei os pontos que toca, e isso me ajuda a ter um bom ganho por quilômetro e um bom ganho por tempo. Isso me ajuda a bater os R$ 3.000 na semana. Então, motorista, cria uma estratégia, vê quanto que a sua cidade paga por quilômetro rodado, acompanha outros motoristas que têm ganhos. Por exemplo, às vezes na sua cidade o limite vai ser R$ 2.000, às vezes vai ser 2.500, ou às vezes vai ser R$ 4.000. Então você tem que entender a dinâmica da sua cidade para montar uma estratégia dentro do que a sua cidade comporta. Por exemplo, eu sei que muitas cidades não comportam R$ 3 o quilômetro rodado. Só que as pessoas também não entendem que aqui em Belo Horizonte a gente desgasta muito mais o carro. Porque as nossas vias são morros, né? Quando você não está subindo, você está descendo. Aqui a topografia da cidade é complicadíssima. Região Centro-Sul, que é a maior parte do tempo que eu rodo, tem muito semáforo e tem muito trânsito. Então, assim, na parte de 7 às 8 da noite, eu pego muito trânsito. Depois começa a melhorar, que ajuda no consumo do combustível do meu carro. Porque os carros que a gente utiliza para Black, tirando os carros híbridos, o consumo é mais elevado. Então, por exemplo, esse meu carro, eu faço média de 6,5 no etanol. E no máximo 9 na gasolina. Então, é um trânsito muito travado. Lembrando que eu sempre ando com o ar-condicionado ligado. Ah, Alexandre, seu carro bebe demais. Não, não bebe demais. Por exemplo, trabalhava com Corolla 2024, um Corolla cheio, e eu fazia média de 7 no etanol e 9,5 na gasolina. Trabalhei num Cruze Premier 2023, fazia 5 no etanol e 8 na gasolina. Então, assim, são regiões que o consumo do carro é mais elevado. Então, eu não posso ficar aceitando corridas abaixo de 2,70 km rodado, porque senão eu pago para trabalhar, por causa do custo do meu km rodado. Então, é isso que eu gostaria de passar para vocês. Essa é a estratégia que eu utilizo. Avalia se é interessante, se na sua cidade funciona. Coloca aí nos comentários
se foi válido, se deu certo. Indica para o seu amigo que está em busca de aumentar o seu faturamento. E eu acredito que se eu tivesse mais disponibilidade de horário de trabalhar, eu não trabalharia esse horário de tarde, porque eu sei que das 10 horas da manhã até aí as 3, 4 horas da tarde é um horário bem complicado. Por quê? As tarifas não são boas financeiramente, o trânsito ainda é ruim, né? Tem a questão daqui da cidade, a região centro-sul, você não consegue estacionar o carro e também você não consegue ter uma sombra para parar o carro. Então, quando a cidade, né, o dia está quente, acaba isso desgastando demais o motorista. O que eu gostaria de fazer? Se eu tivesse mais disponibilidade de horário, eu pegaria 7 da noite e largaria 7 da manhã, entre 7 e 8 da manhã. Eu estenderia o horário, que eu pegaria o pedacinho do pico da manhã, e aí na hora que o trânsito ficasse muito caótico, depois das 7, eu já estaria vindo embora. Né? Se eu tivesse a disponibilidade de descansar, eu acredito que eu aumentaria meu faturamento, eu conseguiria aí, acredito, chegar próximo dos R$ 4.000 por semana. Beleza? Então, se gostou da dica, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Vamos aí indicar o vídeo, compartilhar, fazer a comunidade crescer, fortalecer aí para que eu possa estar trazendo mais conteúdos para vocês. Muito obrigado pela sua presença, um grande abraço e fui!